Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos ao EXP Resolve, esse projeto massa que eu expliquei criou para você. E aqui nós vamos juntos responder sim todas as questões do Enem de 2009 até hoje. Logo no vídeo de hoje nós temos uma questão da prova de 2009, logo de primeira aplicação, e eu queria chamar a sua atenção para alguns aspectos. Por exemplo, nesse vídeo nós estamos tratando de um conceito muito presente na prova de ciências humanas, porque envolve a história, envolve sociologia, envolve geografia, entre outros aspectos. Por exemplo, aqui estamos falando sobre a ideia de trabalho. E como eu já me referi em vídeos anteriores, eu posso abordar a lógica de trabalho com vocês sobre os mais diversos aspectos. História do trabalho. Em outro vídeo nós trabalhamos, por exemplo, a ideia da escravidão, diferentes concepções em torno da escravidão. Mas é muito frequente aparecer a lógica de trabalho, por exemplo, associada à Revolução Industrial. Nesse caso, você tem o Thompson, o autor do texto, que é um historiador marxista, que traz, obviamente, enquanto marxista, essa base da sociedade a partir do conflito social, que os marxistas chamariam, por exemplo, de luta de classe. Vamos aqui para o texto, ele pode ficar mais claro para a gente. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear, escondia uma acentuada perda de prestígio. Olha o cenário que ele coloca para você. A prosperidade induzida pela emergência das máquinas de tear escondia uma acentuada perda de prestígio. Foi nessa idade de ouro que os artesãos ou os tecelões temporários passaram a ser dominados de modo genérico tecelões de teares manuais. Exceto em alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados de lado. Foram colocados lado a lado com os novos imigrantes. Enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas pequenas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Reduzidos a completa, olha o tom do texto, né? Reduzidos à completa dependência dos teares mecanizados, os fornecedores de matéria-prima, os tecelões, ficaram expostos a sucessivas reduções dos rendimentos. Veja que ele coloca e ele aborda, isso já apareceu em outras vezes na prova do Enem, como a tecnologia ela transforma completamente a forma de lidar com o trabalho. Entendem? Então, quando eu coloco nesse sentido aqui, o que é que vai aparecer? A prosperidade induzida pela emergência das máquinas escondia uma acentuada perda de prestígio. Então ele começa a mostrar como essa realidade dos tecelões acaba se transformando. Olha o que ele diz aqui no comando. Com a mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial, a forma de trabalhar alterou-se. Por quê? O que é que levou a essa alteração, por exemplo, no modo de trabalho? Veja como ele vai acabar colocando, os trabalhadores não especializados se apropriaram dos lugares dos antigos artesãos da fábrica? Não necessariamente. Os tecelões mais hábeis prevaleceram sobre os inexperientes. O texto está criticando exatamente isso, como a máquina modificou e reduziu, por exemplo, essa distância entre aqueles que são mais hábeis e aqueles que não são. Os novos teares exigiam treinamento especializado para serem operários. Muito pelo contrário, você teve um destaque e um crescimento daqueles artesãos que não são tão especialistas assim. Os artesãos, no período anterior, combinavam a tecelagem com o cultivo de subsistência. E exatamente, cara, pode parecer estranho, mas é exatamente o que ele está descrevendo no texto. Veja. Exceto alguns ramos especializados, os velhos artesãos foram colocados lado a lado com os novos imigrantes, enquanto pequenos fazendeiros tecelões abandonaram suas propriedades para se concentrar na atividade de tecer. Percebeu? É um tipo de questão, isso ficou ainda mais evidente nas provas até 2010. Se você pegar, por exemplo, de 2010 para cá, mais especificamente de 2013 para cá, a forma de cobrar as questões de vocês são diferentes. Mas é importante porque
quantas vezes eu chamei sua atenção em vídeos anteriores para a interpretação de texto. Eu consigo, mesmo sem saber o conteúdo de maneira aprofundada, eu consigo responder uma questão como essa apenas com interpretação de texto. Entendeu? Olha o que ele coloca. Ó. A invenção do tear propiciou o surgimento de novas relações sociais. Percebam que no item E, C, B e A, em muitas vezes eu estou tangenciando, por exemplo, o comando. Então fica muito atento ao contexto, é importante para você se situar, mas principalmente o comando. O recorte feito pelo comando é imprescindível para a resolução de questões. Beleza? Espero ter tirado sua dúvida. A gente se vê logo logo. Valeu!